Ronaldo, quando Não. você fala judeus, você está se referindo a judeu-nação? Oi? Você se refere a judeus-nação? Por quê? Qual que seria a diferença do judeu para o judeu-nação? Sim, assim, porque nós nos tornamos Israel de Deus, né? Então, judeu, assim, quando nós aceitamos Jesus, então nós passamos a ser uma família. Então, no caso, eu não estou sabendo muito como explicar, mas é assim. Por exemplo, como é que eu vou dar testemunho ou falar de Jesus para os judeus se não for judeu no sentido espiritual, mas for judeu homem, nação? As pessoas que se convertem se tornam judeus em Jesus. É isso? Irmã, vamos lá. Eu vou tentar ver se eu consigo resumir, porque a gente tem falado nesses anos. Pois não? Sim, eu estou sem poder entender, assim, como é que eu vou testemunhar para os judeus? Se os judeus estão lá em Israel, lá no Iraque, não sei para onde, e eu estou aqui no Brasil. Então, vamos lá. A senhora falou um tantão de situações aí que requer fé. Sim. Né? Nós não tínhamos Cristo, hoje nós temos. Sim. Nós não tínhamos acesso ao coração do Pai, hoje nós temos. Por que nós não tínhamos e hoje nós temos? É só porque é o exercício de fé? Não. Existia um contrato e esse contrato foi quebrado. Tá? Agora, esse contrato foi quebrado quando? Quando os judeus, vendo Jesus Cristo, não o receberam como tal. Então, ali, ó, olha bem, eu gosto muito de referenciar, entendeu? Então, a referência que nós temos é bem claro, ou seja, nós temos 2022 anos de exercício espiritual como gentios que somos, agora sim, tendo livre acesso ao coração do Pai. Né? Porque 2022 anos menos os 33 anos e meio de ministério de Cristo, né? Dos 3 anos e meio dele, ok? Então, assim, é importante que você tenha uma referência, mas nós não vamos ser específicos para poder falar quantos anos, quantos dias, quantos meses, quantas horas. Não, não é isso. Estou falando para vocês, nós temos mais ou menos 2.000 anos de referência. Nós não poderíamos, antes de Cristo se manifestar, entrar no contrato. É aquele lance que nós falamos do contrato, né? Que eu pedi a minha parcela da herança do seu Cícero, pai do Pedro e do Paulo, entendeu? E do Lulão, e das meninas. Entende? Eu não poderia, eu não faço parte da família dos Santos, dos Azevedo Santos. Percebe? Então não teria como, eu não tenho como pleitear nada. Agora, não, até. Pois não, irmã. Espera aí. Jesus veio para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Sim. E graças a eles, nós aceitamos Jesus. Então, nós nos tornamos judeus, é isso? É isso que eu quero saber. Não. É esta mudança que eu quero. Nós nos tornamos um com Cristo Jesus. Então, porque não é importante ser judeu. É importante ser um com Cristo. O que nós estamos falando aqui agora é o seguinte, a senhora falou bem claro. Nós nos tornamos, sim, o Israel espiritual. Sim. Isso é importante a senhora saber. E é importante a sua verbalização. Agora, não é importante ser o Israel espiritual. É importante ser o Israel espiritual que tem Cristo Jesus como seu Senhor absoluto e ser um em Cristo. Aí já não sou mais o Israel espiritual puro e simples. Eu sou um com Cristo Jesus. E isso me torna a expressão exata do ser que Cristo é. E Cristo é muito mais do que o Israel espiritual. Então nós estamos falando de coisas muito maiores, excelentes, sobreexcelentes, né? Coisas fantásticas, né? Do que simplesmente ser considerado um judeuzinho por quebra galho que os judeus me permitiram ser.
Então, quando fala para mim, vamos lá para Israel, vamos não sei o quê, vamos visitar lá o caminho de Jesus, vamos não sei o quê, nada disso me atrai. Agora, vamos exercitar fé em Cristo Jesus, naquela reuniãozinha de sábado nosso, isso me atrai. Entendeu? Essas reuniõezinhas que ninguém dá valor nenhum, mas nós damos valor, cara, é tremendo. É fantástico o que está acontecendo nas nossas reuniões. Então, como engenheiro, já falei para vocês, o engenheiro tem que ter referência. Ele não consegue raciocinar sem referência. Ele não consegue raciocinar sem uma localização. Ele não consegue exercitar a sua capacidade sem saber certinho onde é que ele se encontra, qual é o contexto, qual é as questões regionais ali, quais são, que tipo de rocha que tem ali no solo, como é que é o solo, como é que não é, que tipo de pessoas que estão ali, qual é a cultura das pessoas, entendeu? Então, tudo faz parte do bom projeto do engenheiro, ok? Mas, acima de qualquer coisa, referência, entendeu? Então, eu já mostrei para vocês as referências. Onde nós começamos? Começamos em Cristo, ok? Há 2000 anos atrás. Quando exatamente? Não precisa saber quando. O importante é que você consiga se localizar. Você, gentio, começou há 2000 anos atrás. A tua possibilidade de exercitar fé. E hoje, mais do que os judeus, você tem a noção exata do contrato que está em vigor. O contrato que está em vigor hoje é o da Segunda Aliança. E nós estamos exercitando muito bem esse contrato. Nós estamos lá. Tem regras nesse contrato? Tem. Mas tem muito mais bênção do que regras. Entendeu? E você já percebeu que claramente em Cristo Jesus você é nova criatura. Então, por ser nova criatura, o que acontece? Você começa a perceber quem você de fato é. Então, você está tendo uma revelação de si mesmo. E, ao mesmo tempo, você está tendo uma revelação de Cristo Jesus em você. E na hora que você começa a ter essa revelação de Cristo Jesus em você, você é transformado no que ele é. Olha bem, eu estou fazendo um gradualismo com você, ok? Na hora que você é transformado em quem ele é, você passa a ser a expressão exata do ser que ele é sobre a face da terra. E é nesse contexto que eu estou falando. Nós não vamos lá para Jerusalém para poder pregar para os judeus. Não, não é isso. Né? Nós já falamos, né, aquele negócio, né? O id e o indo. Né? Nós já falamos a diferença do id e pregar o evangelho. Não, indo prega o evangelho. O que é indo? Viva a sua vida em Cristo Jesus. Seja, né, a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Caminhe dessa forma. Caminhe com essa performance espiritual. E nessa performação espiritual, ou seja, você exercitando Cristo, sendo um em Cristo, sendo a expressão exata de Cristo, você se torna a referência que o mundo precisa. Então, onde a senhora estiver, irmã Lourdinha, a senhora expressa exatamente a plenitude de Cristo. E expressando a plenitude de Cristo, a senhora transforma o entorno em que a senhora se encontra. Tá? Essas nossas reuniões são extremamente importantes. Por quê? Vendo, serei transformado conforme ele é. Tá? Então, quando eu consigo ver Cristo em vocês, eu sou transformado em Cristo. É o que nós estamos praticando, reunião após reunião. Né? Você vê, a reunião da semana passada, nós fomos até 11 horas da noite. Alguém cansou? Alguém ficou chateado porque nós fizemos 3 horas de reunião quase? Não. A vontade que era de continuar mais, falando mais ainda sobre Cristo. E foi maravilhosa a reunião. Foi uma outra performance de reunião. Consequentemente, pela fé, eu vi Cristo. E se eu vi Cristo pela fé, eu fui transformado, porque eu estou vendo Cristo. Vendo eu, Ronaldo, serei transformado conforme ele é. Então, nós estamos praticando. Né? E isso, sinceramente, é profundo demais da conta. É maravilhoso. A gente tem um amor tremendo uns pelos outros. Por quê? Porque nós estamos vendo Cristo. É facinho nós nos apaixonarmos por nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, Cristo está sendo expressado em nós.
entendeu? Então é fantástico, porque a gente olha o Anselmo, um caboclo feio que nem o Anselmo, por exemplo, mas a gente pode se apaixonar, porque afinal de contas, Cristo no Anselmo é lindo, entendeu? Aí eu consigo enxergar a fé da Emília, entendeu? Mulher de fé. O texto lá em Isaías diz assim, ele era sem forma, né? A sua aparência era terrível, né? Já era a meu respeito, né, que estava falando. Pode ser, pela fé. Esse diálogo aí com você, com a mamãe, aqui acompanhando, e me sobressaiu um texto aqui, lá em Filipenses, Paulo prosseguindo para o alvo, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensares de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Olha bem, é uma passagem de dinamismo. Ela começa de uma referência, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Quando vê, você está lá na frente, numa outra perspectiva, que não é a perspectiva do começo da mensagem. Percebe o negócio? Olha o dinamismo da fé. Ela começa no nível, vai medindo, vai crescendo à medida, vai crescendo à medida, vai crescendo à medida. Quando vê, está lá no ápice, que é Cristo Jesus em plenitude, naquela pessoa que está narrando ali aquele fato. Concorda comigo, Anselmo? A fé foi um empurrão, né? Hein? O exercício da fé foi um empurrão, né? Exatamente. Agora, quem é mais importante, o exercício da fé ou o resultado da fé? O resultado, o alvo, né? O objetivo. Exatamente. Então, é isso que é o negócio. Ou seja, prossigo ao meu alvo, que é Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa é certa. Eu vou persistir nisso. Entendeu? Agora, era Paulo falando na sua situação ali. Agora, o caboclo era bom, gente. O cabra era bom naquilo que ele fazia. Entendeu, né? Hein? Ele compreendeu, né? Pois é, sem ter vivido com Cristo. Isso, de Cristo, né? É, sem ter vivido. Acho que Mas ele teve uma revelação de Cristo, que é muito maior do que os apóstolos que viveram com Cristo. Viveram com Jesus, né? Viveram com Jesus Cristo. E não tiveram a revelação na profundidade que Paulo teve. Porque mesmo Paulo não o tendo visto. A experiência dele já foi com Cristo, né? Já foi direto com Cristo Jesus. Por isso que é importante. Jesus Cristo e Cristo Jesus. Percebe? De novo, eu estou dando para vocês referências, né, como engenheiro que eu sou. Entendeu? Estou dando para vocês marcos para poder vocês saberem. Até aqui é assim, daqui para frente é assado. Entendeu? Até aqui foi dessa performance, daqui para frente é outra performance. Até aqui era um contrato, agora aqui foi quebrado o contrato, daqui para frente agora é um novo contrato. Até aqui é uma situação, daqui para frente não é mais essa situação, é de outra forma. Entendeu? Por quê? Porque isso está na minha natureza, pessoal. Eu busco referências, eu busco medidas, eu busco exatidão, eu busco matemática no negócio, tá?
Isso me faz melhor do que vocês? Não, gente. É simplesmente uma habilidade, ok? E isso me faz mais importante? Também não. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, olha bem, um tem que arar o terreno, o outro tem que tirar as ervas daninhas, o outro tem que plantar, o outro tem que adubar, o outro tem que regar, o outro vai encolhendo, percebe? Então, eu não sei quem é mais importante. Eu sei o seguinte, todos aqueles que ajudaram ali na preparação, no plantio, na regar e no colher, o objetivo deles era um só. Todos eles cooperaram para que aquela planta prosperasse, de tal maneira que ela desse fruto. E na hora que ela frutificou, abençoou a todos, porque todos puderam se alimentar daquele trabalho. Então é o que nós estamos fazendo hoje, tá certo? Não tem ninguém mais importante ou menos importante do que os outros. O importante é o seguinte, você se inclui nesse trabalho do corpo multimembrado de Cristo? É uma pergunta. Sim. Amém. Né? Quem falou sim aí? Foi o Anselmo ou foi o Sormani? Os dois. Então, os dois estão junto comigo. Porque os outros ninguém respondeu, né? Então, nós três fazemos parte do corpo de Cristo. Só nós três vamos entrar na bênção. Entendeu? Porque, afinal de contas, ninguém falou mais nada, né? E até a Regiane falou, somos um. Ah, bom, mas mesmo assim, não vem com consagração, não. Você tem que verbalizar. Tá bem claro lá. Olha, a fé vem pelo... Ouvir. Ouvir do quê? Pela palavra. Pela palavra. Percebe o negócio? Então, pessoal, se você não verbalizar, não vai acontecer da maneira que precisa acontecer. É isso que eu estou tentando mostrar. O corpo de Cristo multimembrado tem que exercitar o seu ministério em plenitude. Então não adianta só o Sormani crer, não adianta só o Anselmo crer, não adianta só eu crer. Todos nós temos que ser o quê? Crer e sermos a expressão exata de Cristo Jesus. Amém? Então Amém. Você se enxerga co-participante do corpo multimembrado de Cristo? 1, 2, 3 e... Sim! Aí, agora sim, entendeu? Agora a coisa, ou seja, hoje, agora, nesse instante, os principados e potestades tremeram, porque eles também têm fé, viu, gente? Eles creem que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e tremem, percebe? Então, eles não são o anticristo. Anticristo é aquele que não crê em Cristo. Então, os principados e potestades não são anticristos. Não são, porque eles creem em Cristo Jesus. Olha bem, hein? Olha bem o que eu estou falando. Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? Sim. Então, aquele que nega Cristo, esse é o anticristo. Então, quem não reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o espírito de anticristo. E não é o demônio, não é Satanás, não é a serpente, não é o timba-timbó, não é nada, entendeu? São pessoas que negam Cristo, países que negam Cristo, tá? Povos que negam Cristo. Esses são o espírito de anticristo sobre a face da terra. Esse que Tá? você... E mesmo essas pessoas, nós não estamos lutando contra elas. Está escrito lá. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas caramba, nós já sabemos quem é o cabeça de todo principado e toda potestade. Então quer dizer que a nossa luta é contra Cristo? Afinal de contas, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não. Então, a nossa luta não é mais com essa situação. A nossa luta é contra o espírito de impiedade que está sobre as pessoas que ainda não se localizaram em Cristo Jesus. Então, a manifestação da impiedade sobre todo aquele que nega Cristo como seu Senhor e Salvador, é nesse espírito de impiedade que nós iremos lutar. Então, nem é contra principado e potestade, nem é contra as pessoas que negam Cristo. É contra a impiedade que leva a pessoa a negar Cristo.
Estão entendendo? Então, para esse espírito de impiedade, todo julgamento, toda a ação que você precisa de fazer. Olha bem, de novo, estou dando uma referência para vocês de onde é que nós nos encontramos. Estou dando uma referência, um marco, uma medida para que você seja eficaz na sua postura espiritual. Eu não estou ensinando nada novo para vocês. Eu só simplesmente estou referenciando o que vocês já sabem. Entendeu? Estou colocando certinho o marco, onde é que começa a casa e onde é que vai terminar a casa. Tá certo? Eu estou mostrando para vocês, estou traçando um gabarito, né? Lembra do pai de vocês aí? Né? Ele fazia obra, não fazia, Anselmo? Sim. Então, como é que você começa uma obra? Você passa um gabarito de madeira cercando a obra inteira. Aí você vai batendo os pregos lá para poder esticar linhas, tá certo? Aqui é a linha tal, aqui é a linha da centro da parede do cômodo tal, aqui é a linha não sei o que, não sei o que. Aí você traça a tua casa pelas linhas, para você começar a fazer a fundação. Nós já passamos disso, já, pessoal. Nós já estamos lá longe, nós já estamos levantando paredes já há muito tempo, ok? Mas começou tudo no marco zero. Qual era o marco zero? Limpar o terreno, gente. Nós começamos lá atrás limpando o terreno, tirando a sujeirada dos nossos corações, tirando as sujeiradas da nossa mente, tirando as pedras que nos atrapalhavam de plantar a boa semente de Cristo, percebe? Então, hoje, nós estamos frutificando Cristo. Nós estamos gerando frutos de Cristo Jesus. E é maravilhoso, por isso que a nossa reunião, a gente consegue achar tempo para tudo, tá certo? Mas quando chega no tempo da nossa reunião, não tem nada que me abale para poder eu largar a mão de participar. Né? A não ser alguma outra ação que passa naquele momento a ser prioridade, mas também faz parte do corpo de Cristo. Por exemplo, se um filho meu me chama para poder jantar na casa dele, meus irmãos, eu vou. Porque meu filho também precisa de um alimento espiritual. E é naquela oportunidade do jantar que eu vou ministrar para ele. Entendeu? Agora, quantos sábados, quantas reuniões nós nos alimentamos? Percebe? Então, nós estamos bem gordinhos espiritualmente falando, tá certo? Mas tem pessoas que é do nosso amor, que é do nosso íntimo, que é do nosso dia a dia também, não estão no mesmo nível espiritual que nós estamos, não estão na mesma medida que nós estamos. Então, nesse momento, eu abro mão da minha comunhão com vocês para levar a comunhão de Cristo às pessoas que estão sendo alimentadas com uma medida menor daquela que nós temos recebido nas nossas reuniões. Está entendendo, não? Sim. Sim. E é pelo Espírito que eu faço isso também. Né? Peço a Deus uma direção, Pai, é isso mesmo, né? Eu penso que é importante eu ir lá, penso que é importante estar comungando, penso que é importante eu participar desse momento lá com a minha família, entendeu? E eu vou ter que abrir mão, vou ter que fazer uma escolha. Então, qual é a escolha necessária? Tá? E eu abro mão e faço uma escolha em Cristo Jesus para poder estar ou com vocês ou com a minha família naquele determinado momento, né? Mas sorte de vocês que eu tenho ficado aqui. E sorte minha também que eu tenho ficado aqui várias vezes também, entendeu? Que às vezes a pessoa me convida também e eu acabo não indo, ficando com vocês. Porque realmente é uma coisa importante estar aqui, comungando com vocês, tá certo? É a única forma de eu me tornar a expressão exata do ser que Cristo é. Olha bem que exercício de fé, hein? A plenitude da divindade sendo manifestada no corpo de Cristo multimembrado, cujo corpo tem uma célula que se chama Anselmo, e essa célula exercita a fé de tal maneira que ele tem no seu DNA a exata natureza de Cristo Jesus. Eita fé! O nível de medida de fé que nós nos encontramos agora, nesse instante, que tamanha profundidade de fé
que é essa que nós nos encontramos nesse momento. E já já essa fé não vai ser importante. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. Porque o fruto dessa fé que é importante. Ou seja, a plenitude da divindade sendo manifestada no Anselmo, de tal maneira que ele tenha a luz de Cristo brilhando através dele. Ou seja, já já ninguém vai aguentar. Já já essa luz que está iluminando aí a sala de vocês aí, Anselmo, né, vai ficar inútil, porque o brilho de vocês vai iluminar essa sala. Eu acredito assim. Interessante. Já o corpo de Cristo vai se manifestar de tal maneira que vai escurecer o sol. Acredita um negócio desse? Pode tirar o sol, porque a luz do corpo de Cristo multimembrado vai ser infinitas vezes maior do que a própria luminescência do sol. Amém. Interessante isso, que essa luz, a gente pode entender, pelo menos eu tenho essa compreensão de que esse brilho, essa luz, é exatamente o tão grande amor do Pai revelado através de Cristo Jesus, que nos alcançou. E esse amor é o exercício prático da nossa fé. Amém. Amém. Gente, é maravilhoso, nós estamos crescendo, nós estamos prosperando, percebe? O Paulo, né, tem abençoado a gente, né, com prosperidade, né, e evidentemente que não é prosperidade financeira, né, é prosperidade espiritual. A gente está sendo próspero. Prosperidade, nós estamos frutificando, nós estamos sendo eficazes na frutificação. E qual é o fruto que nós estamos gerando? Frutos da natureza de Cristo. Cara, é fantástico o que está acontecendo com a gente. É maravilhoso. Tá certo? Agora, não vos preocupeis, né, com o que você vai falar, não vos preocupeis se você tem que ir lá para Israel, ou para o Japão, ou para a América do Norte, ou para onde for, né? Preocupe em ser o quê? A expressão exata do ser que Cristo é. Agora, quando você estiver diante de alguma pessoa que você pode dar o testemunho de Cristo, dê o testemunho de Cristo, tá? Agora, antes de você falar de Cristo, seja Cristo. Amém. Amém. Tá? Antes de você querer falar alguma coisa para alguém, seja alguma coisa para alguém. Tá? O que nós estamos buscando é ser Cristo. Entende? Então, se preocupe em ser Cristo. Se preocupe em viver Cristo. Se preocupe em buscar Cristo. Se preocupe em ser a expressão de Cristo para você mesmo, a princípio. Se preocupe em ser Cristo para o corpo de Cristo, do qual você faz parte. Porque é isso que está trazendo vida para nós. Amém. É por isso que nós estamos sempre nos empolgando em continuar a nossa reunião. Ela é empolgante, ela é desafiadora, entendeu? Ela é realmente um exercício profundo de fé, ok? De novo, quero mostrar para vocês, nós estamos sendo hábeis, habilidosos em exercitar fé, ok? Mas isso não é o fim. Esse é o meio pelo qual, essa é a ferramenta pelo qual nós estaremos cada vez mais sendo a expressão exata do ser que Cristo é. Percebe? Esse é o ápice da tua fé. Entendeu? E não é nem sua, né? Porque o autor e consumador da fé é Cristo. Ele que te deu, né? E é engraçado, né? Porque a fé, ela pode ser uma fé que vai passando de geração para geração. E é a mesma fé, entendeu? Então, uma vez eu falei para o Anselmo e para a Ogla, né, o que eles iriam fazer a respeito, né, do ministério de fé que habitava no Benedito, até que ele não estava mais com a gente. Alguém deveria assumir aquela ferramenta. É uma ferramenta que foi dada por Cristo Jesus para uma família.
Ok? Uma vez eu perguntei lá para a filha, né, do David Bohr, né, o que ela iria fazer com a fé que Deus tinha dado para a família do David Bohr. E eu obtive uma resposta diferente daquela que eu obtive com a Olga e com o Anselmo. Né? A Olga e com o Anselmo falou bem claro: Ronaldo, sai para lá que esse negócio aqui pertence a nós. Tchau. Foi mais ou menos assim, não foi, Olga? Eu já nem me recordo. Oi? Eu não me recordo bem, mas eu acredito que a minha resposta foi levar adiante. Exatamente. Agora, isso é um zelo, entendeu? Agora, eu também, como conhecedor que eu sou da palavra, onde tem negligência com ferramentas espirituais, eu pego aquela ferramenta quebrada, queimada, estragada, suja, né, e tudo, e eu olho em Cristo Jesus e falo: Pai, me permita zelar por essa situação. Então, eu pergunto para a pessoa: olha, você vai fazer alguma coisa com isso aqui? Não, para mim isso aí é lixo. Então tá bom, me dê aqui, que para mim não é não. Entendeu? É um dom divino. Foi dado para determinada pessoa. E às vezes a pessoa não usa aquele dom, aquela ferramenta. E às vezes, né, o descendente daquela pessoa não usa aquele dom, aquela ferramenta. E aquele dom foi dado por Cristo. Aquela ferramenta foi instituída por Cristo, né? E a única coisa que é requisitada de um mordomo espiritual é que ele seja achado fiel, entendeu? Então, onde eu vejo uma ferramenta negligenciada, uma ferramenta espiritualmente, uma ferramenta espiritual sendo negligenciada, gente, eu como mordomo zeloso que sou, eu corro atrás. Agora, antes de mais nada, eu não tomo posse daquilo que não me pertence. Agora, se a pessoa falar: olha, não me interessa, faça o que você quiser, afinal de contas, eu também recebi uma outra ferramenta espiritual, não tem problema, toque a tua vida. Mas essa ferramenta aqui que serviu para o artesão espiritual fulano, o artesã espiritual Beltrana, entendeu? Não pode ser negligenciada. Né? Aí fala lá da fé que habitava na mãe da pessoa, que antes habitou na avó daquela pessoa, entendeu? E fala assim: olha bem, exercite bem o dom da fé. Essa fé que você recebeu, né, que estava antes na sua mãe, estava antes na sua avó, agora está em você. Então, exercite bem